Vocês sabem o significado da palavra macabro? De uma forma bem literal, é tudo aquilo que desperta o horror, que é hediondo, extremamente horrendo. E com base nessas lindas palavras, decidi trazer para vocês uma lista com alguns dos filmes de terror mais macabros disponíveis na Netflix. Confesso que não foi uma tarefa fácil, até mesmo porque o catálogo não ajuda muito, apesar de ter alguns títulos bacanas, porém bastante famosos. E como eu adoro inventar, e tentar trazer indicações não tão óbvias, hoje meio que vai ser um misto de filmes conhecidos e outros que estão escondidos lá no catálogo, esperando para você que está aí do outro lado assistir. Fala, carniceiros! Para quem está chegando agora, muito prazer. Aqui quem fala é o Eric João e esse é o Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. Se preparem porque a seleção de hoje está muito boa e horripilante. Então bora para o que interessa, que é falar sobre terror. E para começar, aqui está um filme que é a verdadeira definição do que é macabro. E estou falando de Um Mal que Nos Habita, lançado em 2023, uma produção argentina extremamente brutal e perturbadora para os mais sensíveis pelo seu nível de violência explícita e momentos angustiantes. A trama acompanha dois irmãos em uma região rural que acabam se envolvendo em um caso de possessão demoníaca completamente fora dos padrões. Aqui não existem rituais bonitos, padres salvadores ou regras claras. O mal é tratado como algo orgânico, sujo, inevitável, quase que como uma doença que se espalha não só na região rural, mas como em uma pequena cidade que fica aos arredores do local. O que mais me impressiona nesse filme é a coragem. Ele toma decisões narrativas extremamente ousadas, entrega cenas chocantes sem aviso, e isso gera um sentimento constante de tensão, porque você nunca sabe até onde o filme vai para chocar, porque o limite não é só sobre o município aqui não, tá? Para quem não sabe, o diretor desse filme é o Demian Ruguna, o mesmo diretor do Assustador Aterrorizados, lançado em 2017. Inclusive, para quem ainda não assistiu, vejam, porque é muito bom. Acho até melhor que esse, porém já saiu do catálogo da Netflix há um bom tempo. E assim, galera, mesmo sendo pesado e ter essa premissa base diferente sobre possessão, tem algumas ressalvas sobre esse filme, porque chega em um momento que se torna violência por pura violência. Não que isso seja um defeito, afinal os efeitos práticos aqui são incríveis e ele leva à risca os critérios de ser terror raiz, mas isso é apenas minha opinião. Não estragou a minha experiência totalmente, senão nem estaria indicando para vocês. Em resumo, é um terror brutal e bastante pessimista. Para muitas pessoas não é um filme fácil de ingerir, porém para quem já está calejado, com certeza é um ótimo entretenimento e sem sombra de dúvidas irá deixar muitas pessoas traumatizadas depois de assistir. Saindo da América Latina e indo diretamente para a Ásia, especificamente Taiwan, outro filme extremamente macabro e assustador se chama Marcas da Maldição. Esse daqui entra facilmente como um dos filmes mais assustadores lançados até agora nessa década, na minha opinião, e posso dar para vocês inúmeros motivos. A fim de proteger sua filha contra as forças do mal que a perseguem, Lee decide registrar os eventos sobrenaturais que acontecem ao seu redor e que ameaçam sua vida e a vida de pessoas que aproximam dela. O longa mistura found footage com um falso documentário e utiliza muito bem a quebra da quarta parede, fazendo com que você se sinta parte da narrativa. Sou um grande fã de found footage e sei que algumas pessoas não curtem muito esse tipo de subgênero, mas fiquem tranquilos, porque ele não se apoia em câmera tremida para disfarçar falta de orçamento, nem nada disso. Muito pelo contrário. O filme possui efeitos práticos excelentes, uma protagonista carismática e algumas sacadas de fotografia muito boas. A proposta dele é um pouco diferente também, porque ao contrário da maioria dos found footages, que são lançados como imagens de arquivos encontrados de forma aleatória, nesse filme a personagem principal faz a gravação das cenas interagindo o tempo todo com quem assiste de maneira proposital. Então, em vários momentos, vemos cenas em que ela nos explica uma série de coisas relacionadas a práticas ocultistas que estão ameaçando a vida dela e de sua filha,
e envolvendo o telespectador na história como se fizéssemos parte daquilo. Esse não é um recurso criado por esse filme, mas que dá um toque muito interessante nele. Ele também utiliza vários artifícios, como ilusão de ótica, para brincar com nossa mente enquanto seguimos algumas falas da personagem e fazemos ações que ela sugere. O longa é baseado em uma história real e envolve desde maldições a cultos sombrios, símbolos de maldição, divindade pagã e por aí vai. Ele é muito dinâmico, algo sempre está acontecendo, inclusive ao longo da trama entrega sequências bem frenéticas e claustrofóbicas. Tem um momento específico que vai ser uma tortura para os tripofóbicos de plantão. E assim, galera, eu achei esse filme absurdamente criativo, com cenas icônicas e realmente assustadoras, com uma atmosfera muito bem construída que te deixa preso e sem respirar a todo momento. E para um filme de terror causar esses sentimentos genuínos de angústia e medo hoje em dia, vamos combinar que é bem difícil. Então, se você aí do outro lado não assistiu esse incrível filme, eu vou dar uma pisa em você. Tô brincando, dê uma chance porque realmente vale muito a pena. Seguindo, a próxima indicação foi uma ótima surpresa quando assisti, porque ele tem uma premissa, também foge de alguns clichês e consegue trazer uma abordagem um pouco diferente em cima de outros gêneros mais conhecidos e consumidos do terror. Indo agora para a Polônia, O Monastério, lançado em 2022, é perfeito para quem já está cansado dessa leva de filmes que são quase todos iguais, envolvendo igreja, possessão ou exorcismo. Um policial se disfarça de padre para se infiltrar em um monastério e investigar uma série de desaparecimentos na região. Porém, aos poucos, ele percebe que o lugar esconde segredos mais sombrios do que ele imaginava, e o que era para ser um corpo clérigo a serviço de Deus se revela um culto muito suspeito. Eu sei que pela breve sinopse esse filme possa parecer mais do mesmo, mas eu garanto que ele tem pontos muito positivos e que, mesmo não sendo inovador ou revolucionário, ele caminha por alguns caminhos que quebram a nossa expectativa como telespectador. O longa gira em torno de Marek, um policial que decide se infiltrar em um monastério recluso para investigar alguns desaparecimentos na região, e ele percebe que tem algo de muito tenebroso sendo escondido pelos padres daquele lugar tão recluso e isolado. E já adianto que a estética do monastério é maravilhosa, o filme tem um estilo gótico muito marcante, uma iluminação obscura, direção de arte faz com que esse monastério tenha uma atmosfera imponente, opressiva. O estilo de vida nesse lugar também é bem estranho, insalubre, e o lugar vai revelando alguns mistérios que aos poucos vão mostrando algo cada vez mais sombrio para o personagem principal. Não é um filme tão agressivo logo de cara, ele tem um ritmo um pouco mais lento, até mesmo por conta da sua construção, mas quando chega nos seus momentos altos, impacta com cenas grotescas e muito bem elaboradas. Inclusive, os 30 minutos finais desse longa é um primor visualmente, na minha humilde opinião. E ele é macabro por si só, porque apesar de se apoiar um pouco no fantástico, qualquer pesquisa que vocês fizerem sobre como funcionava monastérios antigamente e até os dias de hoje, se brincar, o que acontece aqui é coisa pequena, tá? Super recomendo, inclusive acho ele um filme bem subestimado. Estou bastante curioso para saber a opinião de quem ainda não assistiu. Indo agora para as próximas indicações, teremos agora uma dobradinha, porque ambos os filmes foram dirigidos pelo mesmo diretor. E pasmem, os dois são incríveis. E para começar, bora falar de Inquilinos Macabros, um terror tailandês lançado em 2023, dirigido pelo incrível e talentoso Sopon Sukdapsit. Acho que é assim que se fala o nome dele, tá? Calma que eu já falo mais sobre ele, mas se preparem porque esse filme já tem uma pegada bem mais sobrenatural, ritualística, repleta de reviravoltas e que ainda traz um contexto crítico social por trás bem tenso. A trama acompanha Ning, uma mãe que decide alugar a casa onde vivia com a família depois de ter o apartamento antigo destruído pelos inquilinos.
Ela se muda para lá com o marido e aluga o antigo lar para uma senhora e sua filha. Só que aí, meu amigo, o bagulho desanda. O marido começa a agir estranhamente, vizinhos reclamam do barulho pela casa e a própria Ning começa a sentir que tem algo muito errado acontecendo. E o melhor, ela não espera as coisas piorarem para reagir. Ela parte para cima, investiga, enfrenta, protege a filha com tudo que tem, e isso já faz a gente torcer por ela logo de cara. Acredito que poucas pessoas conheçam o trabalho do Sopon como diretor, já indiquei a filmografia dele completa aqui no canal, mas mesmo assim vou citar os filmes que ele dirigiu e também roteirizou, que são obrigatórios para vocês assistirem, como Coming Soon, lançado em 2008, e Os Nadadores, de 2014. Então já fica mais duas dicas aí para vocês assistirem. Ele também foi roteirista do clássico Espíritos, a Morte está ao seu lado, lançado em 2004, aquele que muita gente ficou em pânico depois de assistir, quando sentia dor na nuca, sabe? O cara manja muito de horror sobrenatural e sempre traz um peso emocional por trás das suas obras. Visualmente, o filme é impecável, tem uma atmosfera sufocante, cenas de rituais incríveis, edição precisa, uma narrativa dividida em atos bem definidos. Dá para sentir a tensão crescendo, cena após cena. Agora, nem tudo é perfeito. O segundo ato dá uma derrapadinha bem pequena ali, mas nada que atrapalhe com alguns momentos avulsos. Porém, todo o resto compensa muito com o trabalho de trilha sonora exagerado, bem classicão, com um aspecto até gótico também. Mas o que mais me chama a atenção nele, além das bizarrices e cenas que realmente são assustadoras e que dão medo, é, sem sombra de dúvidas, a construção da protagonista no decorrer da história, que precisa lidar não só com um lado sobrenatural, mas também com o comportamento dúbio de pessoas próximas a ela. E é muito bom acompanhar a trajetória dela, porque a personagem é muito inteligente e tem um senso de segurança que dificilmente encontramos em filmes assim, e a atriz é muito carismática também. Resumindo, Inquilinos Macabros é um terror assustador, elegante, frenético e cheio de camadas, uma pérola escondida na Netflix. Eu tenho certeza que vocês irão adorar, vibrar assistindo e ainda levar ótimos sustos. E para finalizar a lista de hoje, bora para outro baita filmaço dirigido pelo Sopon, que é o maravilhoso Nosso Pacto, lançado em 2017. Esse talvez seja o filme mais dramático e intenso dessa lista, porque além de proporcionar medo, ele aborda um tema super sensível e prefiro nem comentar para que o YouTube não derrube esse vídeo. Ib e Baun são duas grandes amigas que, após uma crise financeira na Tailândia no ano de 97, prometem tirar suas próprias vidas. Ib acaba seguindo seu plano, mas Baun foge do lugar quebrando sua promessa. 20 anos depois, Baun e sua filha de 15 anos chamada Belle vivem sozinhas e começam a serem atormentadas pelo fantasma de Ib, que retorna desejando vingança pela promessa quebrada. Nosso Pacto, diferente dos filmes citados, não é tão escatológico ou gráfico. Ele tem uma abordagem mais dramática e fantasmagórica, tanto que ele começa com uma introdução mais gradual, apresentando os elementos de cada personagem e o surto que foi a crise do sistema imobiliário naquela época na Tailândia, onde várias famílias foram despejadas de casa, e apresenta os personagens dessas duas amigas que têm um laço muito forte e que irão se separar por conta disso. Daí, por desespero, fazem essa promessa maluca. Então ele constrói tudo isso de uma maneira bem sensível e trágica, com momentos bem expositivos dos acontecimentos, até ter a passagem de tempo quando a filha de Baun começa a ser atormentada pelo espírito de sua amiga. O Sopon aqui, apesar de trazer uma carga dramática enorme, quando ele quer assustar, ele assusta, tá? Ele proporciona medo, ele consegue, principalmente com a famosa brincadeira da gente achar que vai acontecer algo em determinada cena, mas não acontece. Quando a gente menos espera, o coração já tá ali, ó, quase saindo pela boca. Só peço que quem for assistir esse filme prestem bem atenção em todos os detalhes, porque ele é um filme extremamente sensível, tem algumas críticas sociais bem pertinentes sobre a pressão cultural absurda
em cima de pessoas asiáticas que moram na Ásia em si, principalmente na Coreia, Tailândia e afins, né? Onde a protagonista em si, ela foge totalmente do arquétipo de mocinha comum. Na verdade, a vida torna ela uma pessoa bem detestável e egoísta, o que deixa tudo mais rico de acompanhar e ver até onde a história vai chegar. O que eu posso dizer é que é uma experiência única, mas comedida em alguns aspectos, porém bastante intensa no terror psicológico. Então só assistam e tirem suas próprias conclusões e, claro, depois voltem aqui para dizer o que acharam. Bom, carniceiros, é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Eu sei que muitos desses filmes eu já tinha indicado algumas vezes aqui no canal, então quem é inscrito raiz já deve ter assistido ou deve ter ouvido falar dos filmes que acabei de mencionar. Alguns são bem famosos mesmo. Vocês sabem que eu sou mais de trazer filmes desconhecidos aqui para o canal. Só que isso daqui também é uma deixa para deixar o convite para quem está chegando agora. Se você curtiu o conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? Eu posto conteúdo toda semana, ativem o sininho, dá o apertãozinho aí no hypar, porque ajuda muito esse vídeo a chegar em novas pessoas. Curta também, compartilhem, porque isso ajuda muito o canal. Não esqueçam de comentar também algum filme de terror que ficou de fora dessa lista, que você acha super macabro. Está disponível no catálogo da Netflix, mas tentam achar, tá? Filmes não tão conhecidos assim. Eu sei que aqui teve alguns outros títulos, provavelmente vocês devem ter visto em listas de outros canais, mas eu tentei trazer outros filmes também mais desconhecidos, como esses dois últimos, para vocês conhecerem e quem sabe curtirem, beleza? Fiquem bem, beijão aqui para vocês, ó, e até a próxima. Tchau, tchau.